responder a Maria das Graças, que, junto com outros internautas, está perguntando a respeito da confissão comunitária. É lícito? A Igreja permite isto? Bom, é necessário que a gente saiba que existe uma legislação da Igreja sobre confissão e que, portanto, aqui não se trata de os padres escolherem aquilo que querem. Nós já temos uma orientação que vem da Santa Sé e que está no Código de Direito Canônico. Se você quiser saber profundamente quais são as orientações da Santa Sé, você pode ir no Código e encontrar ali nos cânones 959 até 997 todas as indicações a respeito dessa questão da confissão. Mas vamos responder concretamente a Maria da Graça sobre a confissão comunitária. Em primeiro lugar, não se chama confissão comunitária. Por quê? Porque as pessoas não fazem confissão nenhuma, na verdade, e é exatamente aí que está o problema. Por quê? Conforme o cânon 960, só existe uma forma normal, ordinária, de se receber o perdão dos pecados, que é a acusação individual dos próprios pecados e a absolvição. Portanto, este é o jeito normal. Mas a Igreja, ela, na sua bondade, na sua sabedoria pastoral, permite que haja duas exceções. Quais são essas duas exceções que estão no cânon seguinte, o 961? Número 1, a questão do perigo de morte. E aí é evidente, o navio Titanic está afundando. E agora? O que é que eu faço? Muito bem, se tem um padre presente, ele pode dar absolvição coletiva. Absolvição para as pessoas sem que elas confessem individualmente os seus pecados. Mas existe uma outra possibilidade. A questão de as pessoas que moram em um lugar onde não há padre à disposição e que elas ficariam um longo tempo sem poder se confessar, sem culpa própria. Não é culpa delas. Veja só, isso exige que o padre não esteja à disposição em outras situações. Então, poderíamos aqui contar um caso, né? Que caso concreto se poderia dar a absolvição coletiva? Imaginemos um padre que está fazendo missões na Amazônia. Ele chega num local, né? O pessoal sabe que o padre vai naquela data e aí juntam os barcos de vários lugares, todo mundo se congrega ali e de repente, graças a Deus, a afluência de fiéis foi muito maior do que esse padre esperava. Só que ele olha para o relógio e vê que o tempo que ele tem ali é limitado, porque ele vai ter que pegar o próximo navio para ir para outras comunidades onde ele tem já o horário marcado para aquelas outras comunidades. A afluência de fiéis foi grande, ele não pode se sentar no confessionário para ouvir todo mundo, e aquele povo que mora no sertão da Amazônia, né, não tem condições de se confessar porque não tem um padre disponível. Nessa situação, esse padre pode dar a absolvição coletiva. Por quê? Porque esses fiéis ficariam sem culpa própria, sem o sacramento da penitência. Pois bem, outra coisa bem diferente é numa cidade grande, onde você tem várias paróquias, você tem vários sacerdotes. E a pessoa pode se confessar quando ela quiser. De repente, é festa de Santo Antônio. Aparecem 10.000 pessoas na festa de Santo Antônio e o padre diz: puxa vida, eu não posso confessar todo mundo, são 10.000 pessoas, eu vou dar absolvição coletiva. Errado. Você está numa cidade. Ali moram padres. As pessoas podem vir numa outra ocasião para se confessar. Portanto, as pessoas não ficariam um longo tempo sem se confessar por culpa própria. Então, nessa situação, o padre não pode dar absolvição coletiva. Por isso, como você vê, Maria das Graças, a questão da absolvição coletiva ela é bem específica, é um caso extraordinário. Não é algo que se coloque no calendário paroquial. Por quê? Porque não é algo que a gente consiga prever, não é? Ou seja, como é que eu vou prever que eu irei para tal lugar e lá a afluência de fiéis será maior do que o tempo que eu tenho disponível? É difícil prever isso. Mesmo assim, saibamos, não é na matriz paroquial onde mora o padre que isso se dá. Tá? Agora, você vai dizer, mas padre,
é tão comum, tá todo mundo fazendo, e agora? É só o senhor que está certo, Padre Paulo Ricardo? Não, o Padre Paulo Ricardo não é o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou aqui dizendo para vocês aquilo que é a minha opinião. Esse programinha aqui chama-se Resposta Católica. Eu estou dando para você a resposta do Papa, a resposta que é a disciplina do Santo Padre. Agora, já em 1984, o Papa João Paulo II, o bem-aventurado João Paulo II, no seu documento Reconciliatio et Penitentia, já falava de uma crise do sacramento da confissão. E, embora ele tenha feito aquele documento, embora ele tenha insistido para que os fiéis se confessassem com regularidade, em 2002 ele teve que fazer um outro documento e insistir mais uma vez, né? O chamado Misericordia Dei. Em 2002, o Papa João Paulo II recorda novamente que os padres devem se sentar generosamente no confessionário. E, aliás, já que nós estamos falando de confissão, vamos recordar algumas coisas que estão contidas nos cânones sobre o sacramento da confissão. Primeiro, o lugar da confissão é o confessionário, não é o escritório paroquial. No confessionário deve haver uma grade fixa, e isto está previsto nos cânones. Onde é que estão os confessionários nas nossas igrejas? O pessoal aboliu tudo. Pois bem, aboliu sem licença do Santo Padre. Aquilo que é a disciplina da igreja está colocada no Código de Direito Canônico. Não somente a igreja incentiva, e o Papa João Paulo II fala claramente no Misericordia Dei que onde existe mais de um sacerdote, enquanto um celebra, o outro pode louvavelmente se sentar no confessionário para ouvir a confissão dos fiéis. Porque nós sabemos muito bem, essa história de confissão com hora marcada, gente, fica parecendo uma sessão de terapia, né, de um psicólogo. Não é nada disso. Ou seja, o padre se senta no confessionário e os fiéis vêm e se confessam com tranquilidade. Não existe nenhuma razão pela qual uma confissão bem feita, né, regular, normal, tranquila, deva durar mais do que 10 minutos. Por quê? Porque no dia a dia da paróquia é assim que nós podemos atender um grande número de fiéis. Mas se você vai transformar aquilo numa sessão de terapia, onde você vai atender os fiéis, né, durante 1 hora, 2 horas, né, aqui nós temos que entender que é necessário que nós tenhamos fé na ação do sacramento. E a ação do sacramento, ela vem pela absolvição. O conselho do padre é importante, mas não é a essência do sacramento. A essência do sacramento é o perdão que eu recebo de Deus. Então, vejam, aqui está um pouco, algumas pinceladas sobre aquilo que é a disciplina dos sacramentos da confissão, conforme o Código de Direito Canônico e essas orientações do bem-aventurado João Paulo II. Esta é a Resposta Católica.